Com suas dimensões gigantescas, os oceanos representam praticamente um mundo próprio. Nas profundezas das massas de água, que cobrem cerca de 70% da superfície terrestre, os mais diversos seres vivos habitam, dos quais ainda não descobrimos todos eles. Além dessas criaturas fascinantes, os oceanos do mundo também abrigam inúmeros artefatos que já foram criados por mãos humanas. Isso inclui objetos valiosos de dias passados, relíquias de civilizações outrora poderosas e objetos místicos, cujo propósito exato muitas vezes nos parece um quebra-cabeça insolúvel. Para desvendar os segredos desses tesouros, os mergulhadores de águas profundas vão regularmente ao fundo dos oceanos, onde tentam encontrar objetos ocultos ou fenômenos únicos. Em nosso vídeo a seguir, gostaríamos de apresentar 10 dessas extraordinárias descobertas, todas registradas durante os mergulhos. Prepare-se para objetos bizarros, espetáculos naturais de tirar o fôlego e artefatos surpreendentes. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha agora, inscreva-se aqui no canal Mundos Escondidos e, claro, junte-se a nós nessa aventura. Vamos lá! Dedo de Gelo da Morte. Embora a humanidade moderna frequentemente se orgulhe de seu nível incontestável de conhecimento, fenômenos, entretanto, aparecem de tempos em tempos que os renomados especialistas nunca viram antes. Isso também se aplica às únicas estalactites de gelo, cuja existência foi demonstrada pela primeira vez em 1974. Devido à sua aparência bizarra, essas estruturas também são conhecidas como os Dedos de Gelo da Morte. Uma olhada nos objetos correspondentes mostra onde estão as raízes desse epíteto sinistro. As estalactites de gelo se projetam como um dedo de advertência das massas de gelo que flutuam no mar até as profundezas. Em essência, essas estruturas são as contrapartes subaquáticas de estalactites convencionais ou pingentes de gelo. No entanto, devido ao seu ambiente naturalmente e extremamente intransponível, as estalactites de gelo raramente podem ser observadas mais de perto. Elas surgem durante o processo de congelamento da água do mar. Durante esse processo, o sal da água se divide, porque tem um ponto de congelamento significativamente mais baixo. Se o gelo rachar agora, a solução salgada afunda lá no fundo do mar, onde forma um canal de salmoura, que dá ao Dedo de Gelo da Morte sua aparência característica. Sucuri gigante. Se você tem medo de cobras, precisa ser particularmente forte agora, porque até o experiente fotógrafo subaquático Bartolomeu Bove ficou inicialmente chocado quando de repente se viu diante de uma sucuri gigante durante um de seus mergulhos. No Rio Formoso, próximo à cidade brasileira de Bonito, o fotógrafo encontrou um espécime da maior cobra do planeta, com cerca de 90 quilos e mais de 7 metros de comprimento. O animal, igualmente enorme e majestoso, parece dar uma olhada mais de perto na câmera de Bartolomeu com sua língua, antes de finalmente se virar e se retirar para as águas circundantes. No entanto, o próprio brasileiro ficou extremamente chocado sobre este encontro único, de modo que conseguiu tirar algumas fotos incríveis da cobra sufocante de tirar o fôlego, literalmente. No mundo das cobras, nenhum outro representante fica tão pesado quanto uma sucuri. Os répteis vivem nas selvas da América do Sul, onde caçam veados, porcos e jacarés, entre outras coisas. Cachoeira subaquática. Se você olhar as fotos do Oceano Índico na costa de Maurício, é como se as massas gigantescas de água estivessem caindo no fundo do mar em uma espécie de cachoeira subaquática. Mas isso é mesmo possível? Na verdade, esse incrível espetáculo natural é uma ilusão de ótica. Vários depósitos de areia e silt ao longo da região costeira são responsáveis por isso. Na verdade, essa ilusão fascinante só ocorre quando você olha para a área do ponto de vista de um pássaro. O observador que está no passeio paradisíaco da praia da ilha nunca testemunhará esse fenômeno aparentemente real. Machado de 9.000 anos. Como mencionamos brevemente no início, os oceanos do mundo também abrigam alguns artefatos que as pessoas fizeram incontáveis gerações atrás. Isso também inclui alguns objetos da Idade da Pedra, que mergulhadores suecos de alto mar recuperaram do fundo do oceano há alguns anos. Depois que os especialistas encontraram uma armadilha milenar para peixes na costa sul da Suécia,
aumentaram as esperanças de que a região em questão pudesse acomodar outros objetos de outros tempos. Na verdade, o pressentimento dos especialistas se tornou realidade. Os mergulhadores conseguiram, entre outras coisas, trazer um machado de 9.000 anos do fundo do mar para a superfície. O objeto já foi feito por seu criador com partes do chifre de um alce e ajuda os cientistas modernos a obter informações importantes sobre o modo de vida de nossos ancestrais naquela época. Estamos entusiasmados para saber quais tesouros serão encontrados no futuro. Rio subaquático. Enquanto a cachoeira subaquática na costa de Maurício ainda era uma ilusão de ótica sofisticada da natureza, o rio subaquático em frente às águas do México é sem dúvida real. O rio correspondente foi batizado pelos locais com o nome de Cenote Angelita, que se traduz como anjinho. Mas como pode um rio realmente se desenvolver no meio do mar? Responsável por isso é uma fina camada de sulfato de hidrogênio, que separa a água salgada do oceano da água doce da água corrente. As árvores e restos de plantas caídos que brincam ao longo desse riacho único dão a impressão perfeita de que o rio subaquático, assim como suas contrapartes sobrenaturais, tem margens bem definidas. O Cenote Angelita atrai todos os anos inúmeros turistas entusiastas de todo o mundo. Os mergulhadores que já viram com os próprios olhos o fascinante rio subaquático deliram com a atmosfera mística que exala este corpo de água único. Parque de Esculturas Subaquáticas. Se quisermos desfrutar da beleza das esculturas em filigrana, costumamos ir a museus, estúdios ou outras instituições públicas que exibem os objetos correspondentes. No entanto, o Parque de Esculturas, que foi inaugurado em 2006 e abriga as obras do artista britânico Jason de Cairns Taylor, é diferente de qualquer outra instituição comparável. Na verdade, o referido Parque de Esculturas não foi construído em um terreno convencional, acima do solo, mas no fundo do mar. Visitantes curiosos que desejam admirar as criações dos britânicos devem primeiro ir ao fundo do mar na costa da ilha caribenha de Granada. O próprio artista justificou sua escolha incomum de localização com o fato de que ele queria colocar as pessoas que vivem na região em contato com o mundo subaquático de tirar o fôlego de sua terra natal. As mudanças naturais por que passam os objetos de concreto, que às vezes pesam toneladas, durante sua permanência no fundo do mar, pretendem dar às obras o seu toque artístico final. Motores de foguetes Apollo. Quando a humanidade conseguiu pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, trazer 2 representantes de sua espécie à superfície da Lua, o mundo ocidental estava em estado de êxtase. Em 1972, mais 10 pessoas deveriam entrar no satélite natural da Terra. Para que uma espaçonave desenvolva impulso suficiente para deixar a superfície da Terra e, em seguida, avançar para as extensões infinitas do espaço, são necessários motores de foguete especiais, que são, no entanto, repelidos assim que o ônibus espacial ganha velocidade suficiente após a tomada. Os motores que foram usados como parte da missão Apollo 11 e depois lançados nas profundezas do mar foram considerados irremediavelmente perdidos. No entanto, ninguém menos que o empresário bilionário e fundador da Amazon, Jeff Bezos, conseguiu localizar os objetos preciosos no fundo do oceano em 2013, até que os motores foram descobertos no Atlântico. No entanto, o projeto em grande escala permaneceu escondido do público curioso do mundo. Artefatos surpreendentes. Quando 2 poderosos exércitos colidiram há muitos séculos, no decorrer de sua luta, eles deixaram um campo de devastação marcado pela morte e destruição. Foi o que aconteceu quando os romanos encontraram a frota cartaginesa há 2.200 anos. O curso exato desta famosa batalha naval foi um mistério por muito tempo. No entanto, alguns mergulhadores de alto mar recentemente conseguiram recuperar alguns artefatos surpreendentes das profundezas do mar, que agora lançam uma nova luz sobre a luta brutal. De acordo com relatos históricos, a batalha naval ocorreu em 10 de março de 241 a.C. Enquanto isso, uma frota cartaginesa, que estava prestes a levar suprimentos para as tropas em terra, foi interceptada e esmagada pelos romanos, o que acabou forçando Cartago a se render. Nos últimos anos, os especialistas conseguiram encontrar vários objetos como navios, capacetes e arietes na costa da Sicília.
As descobertas dos especialistas agora sugerem que o exército naval cartaginês usou vários navios de guerra capturados pelos romanos durante a batalha. Os cartagineses provavelmente conseguiram tomar posse de mais de 90 navios inimigos alguns anos antes da Batalha das Ilhas Egade. Numerosos suprimentos espalhados no fundo do mar, como potes antigos e outros recipientes, sugerem que os cartagineses entraram em pânico ao ver os romanos e começaram a jogar objetos supérfluos ao mar a fim de tornar os navios mais leves e, assim, o inimigo escapar o mais rápido possível. Como sabemos hoje, os cartagineses que foram pegos de surpresa não tiveram sucesso em seu plano. Pílulas romanas antigas. Hoje em dia é fácil irmos à farmácia e comprar o medicamento certo para as nossas queixas. No entanto, você já se perguntou como as pessoas tratavam seus problemas de saúde séculos atrás? Em 120 a.C., um navio romano naufragou na costa da Toscana. Antes que o naufrágio fosse redescoberto, mais de 2.000 anos deveriam se passar. Eventualmente, no entanto, os arqueólogos conseguiram localizar os restos do navio e muitas partes de sua carga. Os especialistas encontraram provetas de vidro, lâmpadas preciosas e recipientes para bebidas, entre outras coisas. O golpe sensacional finalmente aconteceu em 2004. Naquela época, os especialistas encontraram uma das mais antigas farmácias domésticas da história. Dentro do baú, havia não apenas instrumentos cirúrgicos especiais, mas também mais de 100 frascos de remédios e 5 comprimidos. Eles foram colocados em recipientes lacrados e é por isso que os cientistas foram capazes de descobrir sua composição exata. De acordo com isso, as pílulas consistiam em óxido de ferro, cera de abelha, zinco, resina de pinheiro e várias substâncias vegetais. Pavlo Petri. O Largo da Costa da Grécia é um dos sítios arqueológicos subaquáticos mais importantes de todos. Essa região, mencionada pela primeira vez em 1904, finalmente entrou para a história como Pavlo Petri. Estes são os vestígios de uma cidade outrora vibrante que foi construída na Idade do Bronze. Com a ajuda de ruínas de edifícios, antigos túmulos de pedra e fragmentos de cerâmica, os especialistas conseguiram datar a idade da cidade em cerca de 5.000 anos. Acredita-se que a vila já ocupou uma área de 100.000 metros quadrados e foi fundada por volta do ano 1000 a.C. Foi devorado pelo mar durante as atividades sísmicas. Particularmente notável é o fato de que alguns dos edifícios de Pavlo Petri sobreviveram a seus séculos de sono no oceano quase ilesos. Esperamos ter sido capazes de informá-lo de uma forma divertida com o nosso vídeo. Qual descoberta subaquática mais o surpreendeu? Escreva pra gente a sua opinião nos comentários abaixo. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau!